Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma lista de exercícios que eu passei para vocês. Essa aqui só com apenas 3 questões. É justamente para a gente fazer em sala de aula. Mas também vou estar gravando aqui para que vocês peguem todos os detalhes, tudo bem? Aqui é o exercício 24, também do livro Bianchini, tá? Matemática do sétimo ano. Isso aqui na página 170, tá? Questão 10, 11 e 12. São as questões que envolvem interpretação de texto também, que a gente retire ali o sistema de equações que representa essa situação para a gente poder resolver, tá? Dentre esses 3 exercícios que eu passei aqui, essa número 10 é um pouco mais complicada porque ela tem um passo a mais, tá? Para a gente resolver. De qualquer forma, vocês tendo alguma dúvida nesse vídeo, tá? Vocês podem deixar comentado aí no vídeo, que eu vou tentar resolver o quanto antes. E, por favor, compartilhem com seus colegas esse vídeo aí para eles poderem estudar para a prova também. Tudo bem? Vamos lá. Número 10. Em uma sorveteria, os sorvetes são servidos em taças de 150 e taça de 200 ml. Em um dia, foram servidas 72 taças e 12,8 litros de sorvete. Quantas taças de 200 ml foram vendidas? Então, lembra que eu falei que esse aqui é um pouco mais complicado? Justamente por causa disso aqui. Ó. As taças, ele está passando para você que são vendidas em ml, tá? Em ml. E no fim ele fala que foi vendido 18,8 litros de sorvete, tá? Ou seja, a gente não pode trabalhar ao mesmo tempo com ml e com litros, tá? Se a gente trabalhar ao mesmo tempo com ml e litros ao mesmo tempo, vai dar coisa errada. Então, ou a gente trabalha tudo com ml ou tudo com litros. Como a gente só tem 1 litro aqui, ó, que a gente pode transformar para ml, fica mais fácil transformar isso aqui logo para ml, tudo bem? Então, ó, 12,8 litros. Como é que fica em forma de ml? Pessoal, rapidinho, ó, ml é a mesma coisa que mililitros. Tudo bem? Essa parte aqui, ó, mili, lembra o número 1000. 1000 litros, certo? Só que não é bem 1000 litros, né? Na verdade, você está multiplicando o litros por 1000. Mililitros, é como se você estivesse multiplicando por 1000. Ou seja, é só pegar o 12,8 e multiplicar por 1000 também, tá bom? E aí 12,8 vezes 1000 é a gente pegar o 12,8 e passar essa vírgula 3 casas depois. Ou seja, essa vírgula não está mais aqui, e onde ela passou vai deixar os zeros. Então, esse aqui é igual a 12.800 ml, tá? 2.800 ml, mililitros, ok? Sabendo disso, vamos continuar nossa questão aqui. Primeira coisa, vamos identificar o que é cada um. Nós temos taças de 150 ml e taças de 200 ml. Só que, pessoal, na verdade, você não vai chamar apenas X sendo 150 e Y sendo 200 ml. Você tem aqui a quantidade. Então, ó, você vai falar quantidade de taças de 150, né? Vou colocar aqui resumido, quantidade de 150 ml. E Y vou chamar de quantidade também, tá? Lembrando que x e y é um número, então você precisa chamar de alguma coisa que represente um número, tá? Então, y é quantidade de 200 ml, tá? As taças de 200 ml e de 150. E a partir disso a gente pode começar, tá? São servidos então as taças de 150 ml e 200 ml. Em um dia foram servidas 72 taças, ou seja, se a gente pegar as taças de 150 mais a quantidade de taças de 200, tem que dar 72, certo? Então, ó, taça de 150 ml, x, mais as taças de 200, y, que é igual ao total de 72 taças. Tudo bem? Vamos lá. E ele falou que vendeu 12,8 litros de sorvete. Espera aí. Se eu tenho um copo aqui de 150 ml, certo? E eu vendi um copo. Eu vendi então no total 150 ml. Se eu vendi desses 150 ml,
Vendi 2, eu vendi no total 300 ml. E assim por diante. Então, ó, qual o número que está alterando? É esse aqui. Logo, esse aqui é a alta chance de ser a nossa incógnita, né? Porque realmente a gente não sabe a quantidade que foi vendida, tá? Então, esse aqui vai ser a nossa incógnita. Vai ficar 150 vezes x, que é a mesma coisa que 150x. Essa aqui é a quantidade de ml vendidos apenas usando a taça de 150 ml. Então, ó, vou fazer lá 150x, já vou colocar lá mais. A mesma coisa é feita quando a gente utilizar o de 200 ml. 200 vezes uma taça, isso aqui vai dar 200 ml. 200 ml vezes duas unidades, né? São 400 e assim por diante. Logo aqui vai ser também 200 vezes x, que é 200 vezes x, não, é vezes y, que eu estou chamando a quantidade de 200 ml. Então, 200 vezes y, isso aqui vai dar 200y, tudo bem? Isso aqui, novamente, é a quantidade de ml de sorvete vendidos usando a taça de 200 ml. Se eu pegar a quantidade de ml vendidos usando a taça de 150 mais a quantidade de ml vendidos usando a taça de 200 ml, eu vou ter a quantidade total de sorvete, não é? Só que a gente já transformou de litros para ml, que é 12.800. 12.800. Tudo bem? Essa parte que eu vou apagar, tá? Para a gente poder fazer o nosso cálculo. Então, a gente já formou ali o nosso sistema de equação, tá? O sistema de equação é o x mais y igual a 72 e o 150x mais 200y igual a 12.800. Agora é só a gente responder. Vou isolar o x aqui, ó. Isolando o x, eu tenho x é igual a 72 menos y, certo? E agora é só substituir o x nesse x aqui, ó. Então, a gente tinha lá 150x mais 200y, que é igual a 12.800. 150 vezes x, só que quem é x? 72 menos y. Que é, aliás, mais 200, né? Y, que é igual a 12.800. 150 vezes 72. Vamos fazer esse cálculo aqui rapidão. Ó, vou só apagar aqui ligeiro. 150 vezes 72. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5 é 35, sobe o 3. 7 vezes 1, 7, mais o 3 é 10. Então, 0, 0, 3 mais 5 é 8, e aqui 10, 10.800. Então, 10.800, 150 vezes menos y dá menos 150y, mais 200y, que é igual a 12.800, certo? 10.800 vai para o outro lado, vai ficar 150y mais 200y é 50y, né? Que é igual a 12.800 menos 10.800. Isso aqui vai dar 50y, que é igual a 12.800 menos 10.800 é 2.000. Passo o 50 dividindo, vai dar y é igual a 2.000 dividido para 50. Corta o 0 com 1, 0. 200 dividido para 5 é a mesma coisa que y é igual a 40. Tudo bem? Se y é igual a 40, é só substituir aqui, ó. Vai ficar x igual a 72 menos y, não é? 72 menos y. Logo, x é igual a 72 menos 40. Opa, 40. Logo, x tem que ser igual a 32 taças. Mas o que o nosso problema estava perguntando? Quantas taças de 200 ml? Qual é a letra que representa a quantidade de taças de 200 ml? A quantidade de taças de 200 ml era y, né? Então, para responder esse exercício, a gente tem que falar que eram 40 unidades de taças de 40 ml. Ou de 200 ml. Tudo bem? Então, essa é a resposta. Essa aqui é a resposta desse exercício.
Neste caso, ele não está querendo a resposta dos dois ao mesmo tempo. Ele está querendo apenas essa aqui, ó. Está querendo apenas dos 200 ml, da taxa de 200 ml. Tudo bem? Vamos lá. Ou seja, a gente podia ter que parar do cálculo aqui, sem problema nenhum, tá? Número 11. Uma pessoa fez uma compra de R$370 e pagou com 11 cédulas, algumas de 50 e outras de 20. Quantas cédulas de cada valor foram utilizadas para pagar essa compra? Vamos lá. Ela falou que utilizou cédulas de 50 e cédulas de 20. Vamos falar X, chamar de X a quantidade de R$50 e de Y quantidade de R$20. Tudo bem? E agora a gente pode já montar o nosso sistema. Quantidade de cédulas de 50 mais a quantidade de cédulas de 20 tem que dar quantas cédulas? 11. Então, x mais y tem que ser igual a 11, certo? E agora a gente vai fazer a mesma análise lá, ó. 50, uma cédula de 50 vezes, aliás, cédulas de 50 vezes uma cédula apenas, temos R$50. Cédulas de 50 vezes duas cédulas, temos R$100. E assim por diante. Ou seja, isso aqui que está alterando. Isso aqui a gente vai chamar de X, né? Que é a quantidade de cédulas de 50. Eu não sei a quantidade. Então vai ficar 50, que é a cédula de 50, vezes a quantidade que eu não sei ainda, vai dar 50x. É o valor utilizando as cédulas de 50. Então vou anotar lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa utilizando 20, tá? Então, as cédulas de 20 vezes 1 vai ter que dar 20. Cédulas de 20 vezes 2 vai ter que dar 40, assim por diante. Quem está alterando é esse aqui. Cédulas de R$20 é o Y que está representando. Então, vai ficar 20 vezes Y, que vai dar 20Y. Tudo bem? Então, aqui, ó, mais 20Y. Por que eu já coloquei o mais aqui? Ó? Presta atenção. A quantidade de cédulas de 50 mais a quantidade de cédulas de 20 tem que dar quanto, pessoal? 370, que é o total. Essa pessoa só pagou com cédulas de 50 e cédulas de 20. Ou seja, eu preciso de uma quantidade de cédulas de 50 mais uma quantidade de cédulas de 20 para dar 370. Tudo bem? Então, por isso que eu marquei dessa forma. Vamos lá. Para resolver a mesma coisa, vou isolar o x aqui, ó. Vai ficar x é igual a 11 menos y, né? E agora eu vou pegar outro aqui, que é 50x mais 20y, que é igual a 370. Onde tem um x, que é o que eu isolei, eu vou substituir. 50 vezes 11 menos y, que é igual, olha, igual não, né? Mais 20y, que é igual a 370. 50 vezes 11 é 550, certo? É só fazer o cálculo lá, ó. 50 vezes 11, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, somando 0, 5 mais 0, 5 e 5 aqui no final, 550, tá bom? 50 vezes menos y, menos 50y, mais 20y, que é igual a 370. Menos 50y mais 20y vai dar menos 30y, que é igual. Aqui vou passar para o outro lado, logo vai ficar 370 menos 550, né? Menos 30y vai ser igual. 370 menos 550, a gente pode fazer o contrário aqui, ó. Fazer 550 menos 370. Lembrando que vai sobrar o sinal de menos aqui, ó. Que vai dar 0 menos 0, 0. 5 menos 7 não dá, pega emprestado. 15 menos 7 vai dar 8. E aqui sobrou 4. 4 menos 3, 1. Então, 180. Tudo bem? Y, então, nesse caso, vai ser igual. O menos 30 vai passar dividindo. Menos dividido para menos vai dar mais. E 180 dividido para 30 é a mesma coisa que 18 dividido para 3. Que isso aqui, então, é 6. Tudo bem? Então, y é igual a 6.
Logo, x tem que ser igual a 11 menos 6, que é igual a 5. Então, x igual a 5, tudo bem? Logo, nós temos quantidade de cédulas de 50, 5, né? Isso aqui é a mesma coisa que 5. Quantidade de cédulas de 20 reais são 6, então y igual a 6, tudo bem? Número 12. Em um restaurante existem 60 mesas. Todas elas estão ocupadas, algumas com 4 pessoas e outras com 3 pessoas. No total, são 195 pessoas. Quantas são as mesas ocupadas por 4 pessoas, tá? Mesma coisa, vamos chamar um de x e outro de y. Então, vamos chamar lá, ó, de x, quantidade, lembrando que x é um número, de mesas com 3 pessoas. E y, a quantidade de mesas com 4 pessoas. Tudo bem? Escrevi tudo errado. Pessoas. Tudo bem? Vamos lá. São 60 mesas no total, não é? Não é quantidade aqui? Então, se eu somar x mais y, tem que dar quanto? 60. Porque é quantidade, não é? E no total são 195 pessoas. É a mesma coisa. 3 vezes x mais 4 vezes y, tá? É a mesma coisa de todas as outras. É a quantidade vezes a quantidade que ela suporta vezes a quantidade de mesas, mais a quantidade que ela suporta vezes a quantidade de mesas. Mesma coisa que a gente fez nas outras questões. Então, vai ficar 3x mais 4y, que é igual a 195 pessoas. Tudo bem? E agora é só responder. Vou isolar o x dessa aqui, ó. Vou isolar. Então, vai ficar x igual a 60 menos y, tá? E agora eu vou pegar a outra equação aqui, ó. 3x mais 4y é igual a 195. Se eu isolei x, substitui em x. Então, vai ficar 3 que multiplica 60 menos y, mais 4y, que é igual a 195. Ok? 3 vezes 60, 180. 3 vezes menos y, menos 3y, mais 4y, que é igual a 195. 3y mais 4y, sobra y, que é igual a 195 menos 180. Passei esse 180 aqui para o outro lado. Y também tem que ser igual a 195 menos 180 é 15. Ou seja, nós temos 15 mesas com 4 pessoas. Já respondi o nosso problema, que é o que ele estava perguntando, tá? Então, eu poderia parar aí, certo? Mas eu vou continuar aqui para a gente descobrir a quantidade de mesas com 3 pessoas, tá? Então, é só substituir aqui, ó. X é igual a 60 menos y. Y é quem? 15. X é igual a 60 menos 15, 45. Tudo bem, pessoal? Por aí a gente encerra, então, o exercício 24. Tá? O exercício 24 era só essas questões mesmo, para vocês treinarem a parte de interpretação, tá? Anotando o sistema, anotando quem seria x e quem era y, tá? Que é bastante importante que vocês aprendam a fazer esse tipo de operação, ok? Pessoal, no mais é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tento resolver o mais breve possível, tá? Bons estudos, compartilhe isso com seus colegas, tá? Quem ainda não viu. Bons estudos e até mais. Tchau!